Dando sequência à nossa formação do livro Alma de Todo Apostolado, indo para a segunda parte, aqui a gente vai tratar principalmente da união da vida ativa e da vida interior. O livro ele tem esse foco de mostrar que um apóstolo ele é extremamente dependente de uma vida interior. E quanto mais ele conhece a Deus e quanto mais ele acaba tendo intimidade com Deus, mais ele sabe estar em missão, mais ele sabe falar de Deus. No tópico 1 da segunda parte fala a prioridade aos olhos de Deus da vida interior sobre a vida ativa. E nessa frase fala: em Deus está a vida, toda a vida, Ele é a própria vida. Para aqueles que buscam um sentido de vida e acabam tendo esse encontro pessoal com Deus, acabam entendendo que a vida com Deus gera o sentido de vida. E se a gente buscasse resumir a nossa vida em uma palavra, a gente escreveria o nome de Deus. E aqui mostra que, considerando a vida mortal de Jesus, a gente comentava anteriormente que a gente para refletir muito pouco sobre esses últimos 30 anos de Jesus, antes da sua missão, o que Jesus fez anteriormente, aos 30 anos. E com certeza nós chegamos à conclusão que Jesus, antes dos 30 anos, vivia uma vida interior intensa com Deus, uma vida interior onde ele buscava entender a missão, buscava entender o projeto de Deus para a humanidade. E após esses 30 anos, onde Jesus inicia sua missão, nós observamos que Jesus se retirava por diversas vezes para cultivar uma vida interior. Mostra Jesus no deserto, sofrendo as tentações, mostra Jesus subindo ao monte para rezar, Jesus se apartando dos discípulos em algumas situações para a oração. Então, se para Jesus cultivar uma vida interior era importante, quanto mais para nós que somos discípulos, que buscamos ser discípulos e apóstolos. O livro fala que rasgo ainda mais significativo nós podemos observar no texto de Marta e Maria. Penso que acabou sendo algo providencial, porque Jesus iria tratar dessa questão de uma forma ou de outra, mas naquela circunstância entre Marta e Maria ali, nós podemos observar o quanto Jesus mostrava que a vida interior é algo fundamental. E Jesus diz para Marta: Maria escolheu a melhor parte. E eu vejo que esse escolheu a melhor parte no relacionamento com Jesus era estar aos pés do Mestre, porque as atividades de casa poderiam ser feitas qualquer outra hora ou poderiam ser feitas em outro dia, mas estar aos pés do Mestre e saber que aquele momento poderia ser algo único. Eu não sei se Jesus chegou a voltar na casa dessas mulheres, se Jesus voltou a falar com elas as mesmas coisas ou coisas tão íntimas como estava acontecendo naquela situação. E Marta, por estar priorizando as atividades, o serviço de casa, que era algo justo, acabou de deixar de aproveitar a melhor parte. Então o texto fala: o que concluir daqui, senão o desígnio bem patente de nos fazer sentir a preponderância da vida de oração sobre a vida ativa. Precisamos entender que antes da vida ativa vem a nossa vida de oração, a nossa vida de relacionamento pessoal com Deus. O texto traz alguns tópicos que vêm reforçar essa questão da excelência da vida interior. Traz alguns nomes em latim, mas não vou nem dar destaque aos nomes, mas sim o que cada um desses tópicos traz. Então, o primeiro fala que a vida ativa ocupa-se dos homens. A vida contemplativa faz-nos entrar no domínio das mais elevadas verdades, sem desfitar os olhos do próprio princípio de toda a vida. Então, a vida ativa, com relação à nossa missão, se ocupa de evangelizar os homens, de estar no meio físico, mas a vida contemplativa
nos faz entrar no domínio das mais elevadas verdades, conhecer a verdade, conhecer a Deus, o que é verdadeiramente real com relação a essa espiritualidade. Então, eu vejo que a gente precisa cultivar isso. Na vida quase exclusivamente ativa, a alma agita-se, torna-se febril, dispensa suas energias e, portanto, debilita-se. Eu vejo que é muito comum a gente ver pessoas que focam somente na vida ativa, o cansaço espiritual e o cansaço com relação à comunidade, à missão, é muito comum, porque sem a vida interior, nós não temos a motivação suficiente para estarmos aqui. A gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa, se a gente focar somente nesse lugar e sem entender a importância que estar aqui em formação tem. Entendendo essas questões de vida interior, entendendo tantas outras questões que a gente discute. Sem vida interior, as coisas perdem o sentido e o cansaço chega. Além disso, fala que a contemplação aumenta ao mesmo tempo o esforço da vontade e o grau da graça santificante. E faz com que a alma opere por um princípio de caridade. Gente, eu vejo que aqui está um ponto fundamental para nós. O que realmente acontece na vida da maior parte dos cristãos? Fraqueza de vontade. A gente quer converter, a gente sabe qual é o caminho certo, a gente sabe para onde a gente tem que ir, mas a nossa vontade é fraca. E com uma vida interior, é como se a gente estivesse malhando para fortalecer a vontade. A ponto de nós conhecermos a Deus de forma tão profunda, que a gente fala assim: olha, eu não posso desapontar esse Deus. Não posso, eu preciso me esforçar mais. De tanto conhecer o amor de Deus, de tanto conhecer de forma tão profunda, nossa, eu conheço tão bem, mas tão bem o amor de Deus, que você se sente constrangido de desapontar esse Deus. E isso acaba fortalecendo a sua vontade. Isso a missão não nos dá. A missão precisa ser resultado desse conhecimento profundo de Deus, a ponto de você falar assim: olha, eu conheço tão bem, mas tão bem esse Deus, esse amor é tão profundo e tão profundo, que eu não posso deixar de falar desse amor para as outras pessoas. A ponto de você olhar para a vida da pessoa assim, ela está arregaçada, você fala assim: olha, ela só precisa de uma coisa, ela precisa do amor de Deus. Só disso. Se ela entender só isso, já está entendida muita coisa. Além disso, fala que a alma verdadeiramente interior abandona-se na vontade de Deus, aceita com inalterável paciência assim as coisas agradáveis como as penosas. Há de se chegar a mostrar-se alegre no meio das aflições, feliz por carregar a sua cruz. Eu tive muito essa experiência ontem. Eu tenho passado por um tempo desafiador, um tempo decisivo da minha vida, e os resultados que eu imaginava ter, eu não estou tendo. Muito pelo contrário, não tenho nada. E o mais interessante é que eu ria disso ontem, falando assim, de que outra forma eu poderia fortalecer as virtudes, fé, esperança e caridade, que não fosse numa situação como essa. Se eu fosse rico, se eu tivesse todas as minhas seguranças, se eu tivesse nascido numa família de berço rico, provavelmente eu nem estaria aqui. Então as dificuldades, as limitações da vida e as provas muitas vezes fazem a gente fortalecer o relacionamento com Deus, e isso para nós é uma riqueza que o dinheiro não pode dar. Um bem material não pode dar, uma posição boa na sociedade não pode dar. A gente precisa olhar para as provações e para as dificuldades e perguntar o que Deus quer dizer com isso. E na maior parte das vezes a gente descobre o que Deus quer dizer. E quando a gente vê o que Deus quer dizer, o que Deus quer mostrar, o quanto Deus quer nos mudar, isso não deve ser motivo de tristeza para nós, deve ser motivo de alegria, falando assim: olha como Deus cuida de mim. Por mais que esteja difícil, por mais que seja dolorido, como Deus tem cuidado de mim. E a partir daquilo a nossa vida toma outros rumos. Então a nossa vida espiritual ela é feita de muitos desafios, né? Momentos felizes como a gente tem em comunidade, quanto que eu me divirto aqui com os amigos que a gente tem.
mas momentos desafiadores, momentos dolorosos com relação à cruz, mas quando a gente olha o porquê daquilo, se a gente olhar só para Jesus na cruz, é só tristeza. Mas a gente se alegra de lembrar que não ficou ali na cruz, teve ressurreição. Na nossa vida é da mesma forma, a gente se alegrando com a cruz, não por conta da cruz e do sofrimento de forma específica, mas por conta das consequências que aquilo vai gerar na nossa vida e em todas as coisas que Deus tem planejado para aquela situação. Além disso, fala lá, por mais intensa que seja a vida ativa, tem o seu termo neste mundo. Pregação, ensinamento, trabalhos de todo jeito. Tudo isso no limiar da eternidade. A vida interior não conhece o ocaso, ou seja, o que a gente faz na nossa vida interior, nosso relacionamento com Deus não é perdido. Fica para a eternidade. A gente trabalha em função da eternidade numa vida interior de relacionamento com Deus. E quando a gente passar dessa vida para uma melhor, que é muito melhor mesmo, a gente só vai dar continuidade de forma ainda mais profunda nesse relacionamento que a gente iniciou aqui na Terra. Só que lá não vai ter essas dificuldades que a gente vai ter, que a gente tem aqui. Muito pelo contrário, lá vai ser facilidade. Então, o que a gente faz na vida ativa, ela fica na Terra. Gera consequências espirituais, como a gente vai refletir para frente? Gera, mas na vida de outras pessoas. Mas com relação à nossa vida interior, é algo eterno. Então fala assim, nela o homem vive com mais pureza, cai mais raramente, levanta-se com mais rapidez, anda com mais cautela, é consolado do céu com mais frequência, descansa mais seguro, morre mais confiando, purga-se mais depressa e é premiado com mais vantagens. No ponto 2, no tópico 2 dessa segunda parte, fala que as obras não devem ser mais que o transbordamento da vida interior. Então fala, sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Guardadas as devidas proporções, o modo como Deus está operando deve ser o critério, a regra da nossa vida interior e exterior. Então, Jesus veio ao mundo e nos mostrou que, muito mais que evangelizar, ele teve uma vida interior, nós também devemos ser assim. E eu acho uma palavra tão difícil, essa, sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. O quanto que isso é desafiador, Deus, ele é perfeito, é o meio do alvo, ele é a perfeição pura. Jesus é extremamente perfeito. E nós, cheios de defeitos, como é desafiador essa palavra. Mas eu vejo que é impossível Deus nos propor algo que nós não teríamos nenhuma chance de chegar. Nós temos chance de chegar. É difícil o caminho, é desafiador, mas nós temos essa chance. Aí vem dizendo no livro, ao homem, Deus faz mais que conceder os bens exteriores, envia-lhe o verbo. Mas ainda aqui, neste ato de suprema generosidade, que outra coisa não é senão o dom de si mesmo. Deus nada abandona, nada pode abandonar da integridade de sua natureza. Ou seja, nesse projeto de uma humanidade distante de Deus, Deus não abandonou a humanidade. E diante da cabeça dura da humanidade, de entender o quanto era bom o relacionamento com Deus, Deus envia Jesus que nos mostrou tantas coisas. E Jesus que toma posse da humanidade para si. Nós fomos criados para Ele e Jesus toma posse da humanidade para si, mostrando para nós o quanto a vida dele teve qualidade, por mais que teve as dificuldades, tendo uma vida interior, como ele era um homem realizado a partir disso. E Jesus vai além, por meio dos sacramentos e de forma especial, por meio da Eucaristia. Jesus vem enriquecer-nos com suas graças,
sobre nós as derrama sem peso nem medida, porque Ele também é um oceano sem limites, cujo extravasamento escorre sobre nós, sem que jamais possa exaurir. Então, mostra que as graças obtidas por Jesus na terra, as graças obtidas por Jesus durante esses anos que Ele evangelizou, sem dúvidas, o extravasamento dessa graça acaba gerando consequências na nossa vida. E na Eucaristia a gente mostra a riqueza da vida interior, né? Como que Jesus quis, de uma forma até não metafísica, uma forma material, fazer parte das nossas vidas, entrar na nossa corrente sanguínea e fazer a gente movimentar a vida a partir de uma força que Ele gera em nós. Então, eu vejo que a Eucaristia e a missa não é para o pagão, gente não convertida. A Eucaristia e a missa é algo profundo e ela serve para a gente extremamente convertida, gente que entende e tem uma vida interior. Porque, gente, comungar do corpo e sangue de Cristo com essa consciência de ter uma vida interior e que Ele trabalha ali em nós, Ele nos move, Ele nos movimenta, gera consequências extraordinárias na nossa vida. Agora o pagão nem percebe isso. Por isso que missa é lugar de cristão. Então fala assim: seja a nossa vida interior como um tronco cheio de seiva, robusta, a desatar-se sempre e florescer de nossas obras. Ou seja, ligados a Cristo numa vida interior, que a nossa vida possa ser um tronco cheio de seiva que gera frutos. A partir de uma seiva e de uma vida interior com Jesus, esse mover de Deus no nosso interior gera frutos, mas parte sempre da vida interior, da vida com Deus. Vem dizer assim: uma alma de apóstolo, mas ela é a primeira que deve ser inundada de luz e inflamada em amor, a fim de que, refletindo essa luz e esse calor, possa esclarecer e abrasar depois as outras almas. Então, primeiro nós experimentamos, nós nos enchemos de luz e depois nós levamos isso às outras pessoas. Nas coisas divinas, o Criador estabeleceu esta ordem: aquele que tem por missão distribuí-las deve ser o primeiro a participar delas e encher-se com a abundância das graças que Deus quer dispensar às almas por seu intermédio. Então, mas somente então lhe será permitido tornar os demais participantes delas. Ou seja, para que nós possamos encher as almas da graça de Deus, primeiro nós precisamos experimentar dessa graça, estar cheios dela. O livro trata de uma forma bem específica e fala disso, que nós não devemos ser canais da graça, nós devemos ser reservatórios da graça. Porque ele traz a comparação que no canal a graça passa ali, a água passa ali, e quando essa água acaba, nada mais tem naquele canal. Mas o reservatório primeiro, ele tem que estar cheio. Depois que ele estiver cheio, ele transborda, o que está contido ali para outros lugares. Então, nós precisamos ter essa noção que nós somos reservatórios e que para a gente poder evangelizar de forma efetiva, nós precisamos estar cheios de Deus. E o terceiro tópico fala aqui: base, fim e meios de uma obra devem ser impregnados de vida interior. E mostra, em suma, baseia-se tudo na vida interior? O livro responde sim, 1000 vezes sim, como se estivesse impaciente. Porque dessa sorte obtém-se ouro puro, ou seja, obtém-se uma graça especial de Deus. E um último slide fala que se todos os sacerdotes
todos os religiosos e até todas as pessoas de obras conhecessem a força da alavanca que tem nas mãos, se tomassem cada vez mais como ponto de apoio o coração e de Jesus. E a vida, você tem aquele ídolo, coração de Jesus. E a vida em união com esse coração divino seriam capazes de soerguer a França e qualquer outro país. O livro faz até um apelo, mostrando: se todos os religiosos, ou todos os leigos consagrados, ou todos os leigos soubessem a importância que tem a vida interior. E o autor fala que seria capaz de levantar a França, e qualquer outro país seria capaz de ser levantado a partir de uma vida interior, a partir do momento que as pessoas entendessem a importância dessa vida interior. O Papa João Paulo II falava que se existissem 1000 homens convictos no mundo, o mundo seria diferente. E eu trago essa falta de convicção pela falta de vida interior, porque eu só falo com propriedade, com convicção daquilo que eu conheço muito bem. Se eu conheço mais ou menos, ou se eu tenho muitas dúvidas no coração, ou mais dúvidas do que certezas, com pouca convicção eu falo, com pouca convicção eu gero ações. Amém? Muito obrigado, galera. É isso aí. Fica aberto.